Eu falei que ainda tinha vídeos para mostrar para vocês do resgate que eu fiz da sabatina de Alexandre de Moraes. E o primeiro que eu vou mostrar é para vocês rirem. Olha como tudo fica concatenado aqui nesse programa Análise dos Fatos. É o Alexandre de Moraes, relator há 7 anos do inquérito das fake news aberto de ofício, sem provocação, defendendo a duração razoável do processo. É para acabar. Pode soltar a produção. Outro importante desafio, e no tempo que me resta, quero rapidamente tratar, outro importante desafio para a justiça brasileira diz respeito à efetivação concreta do princípio da razoável duração do processo e celeridade processual, introduzido no nosso texto constitucional, no artigo 5º da Constituição, pela emenda constitucional 45. Acredito e sempre acreditei que o artigo 37 da Constituição Federal, ao prever o princípio da eficiência, já trazia, dentro do princípio da eficiência, a necessidade da razoável duração do processo e celeridade processual. Acredito e sempre acreditei na necessidade da duração razoável, da razoabilidade da duração do processo, da celeridade processual. Moraes, Alexandre, relator há 7 anos do inquérito das fake news, o inquérito do fim do mundo, não tem fato objetivo, não tem prazo determinado, é uma colcha de retalhos, tudo cabe, quem tem foro privilegiado, quem não tem também pode entrar, desde que incomode os ministros do STF. A última tentativa é do Gilmar Mendes, que fez o pedido de inclusão do ex-governador Romeu Zema porque publicou um vídeo na rede social com um teatro de fantoche representando os ministros para ironizar, o que é uma tradição de qualquer democracia, autoridades muito poderosas que têm condutas bastante questionáveis, para a gente dizer o mínimo, o uso do humor. E a Procuradoria-Geral da República está para se manifestar a esse respeito. Já vou mostrar, mas não sem antes, já que Moraes não se manifestou com celeridade para recusar esse pedido absolutamente descabido do Gilmar Mendes, o Moraes afetando independência e imparcialidade, quando era questionado pelos petistas, porque ele foi indicado pelo Michel Temer, mas o mundo deu voltas e eles foram ficando mais mansinhos com Moraes até esses últimos dias, até a semana passada, porque o Moraes é aliado de Davi Alcolumbre e ajudou ali a operar a derrubada do Jorge Messias e a derrubada do veto do Lula ao PL da dosimetria, ele sendo relator desses casos da trama golpista do 8-1, Alcolumbre não iria fazer ali aquela votação sem ter consultado o Moraes, pelo menos minimamente. Pode ser que eles ainda metam a caneta no STF, mas minimamente houve essa consulta, todo mundo sabe, em Brasília, com a anuência de Moraes, mas eles dizem que não fazem, né? A articulação política. Então solta o Moraes aí dizendo que ele ia fazer tudo sempre com independência. Senador Lindbergh, eu quero afirmar a Vossa Excelência que assim como histórico do Supremo Tribunal Federal, eu posso garantir a Vossa Excelência, aos seus pares e a todos que nos veem, nos ouçam, que se aprovado for pelo Senado Federal, atuarei com absoluta imparcialidade e liberdade no momento de votação. Absoluta imparcialidade, como se não decidisse, em diversos casos, com esse peso da vingança, do fígado, da retaliação, essas penas absolutamente abusivas. E eu não defendo a anistia para quem vai, para quem depreda, mas defendo o devido processo legal com a devida instância, julgando o devido foro, com a individualização da conduta, tudo que eu fiz ao longo de todo esse processo, apesar da mentirada que a militância fica tentando espalhar sobre o trabalho alheio, de quem não fica pendurado naquele lugar, de quem não fica adulando o político de estimação, de quem sabe, porque não é mente binária, apontar sujeira de todos os lados, em diferentes graus. Não é porque
um lado dá uma pena abusiva, que o outro lado, determinados indivíduos, determinados políticos, determinadas autoridades estavam agindo corretamente do ponto de vista político, do ponto de vista moral e eventualmente do ponto de vista até criminal. Essas coisas precisam ser colocadas com a devida análise dos fatos, não com a abdução para o mundo de propaganda das bolhas. Vamos botar então, para terminar o programa de hoje, a notícia sobre o que avalia a PGR. Saiu aí na CNN Brasil, o PGR avalia denunciar Zema por difamação fora de inquérito das fake news. Olha só, e aí está lá dizendo o que eu já disse, né? Que o Gilmar pediu a inclusão do ex-governador por causa do teatro de fantoche, representando ele próprio, o decano mais antigo da corte, e o Dias Toffoli discutindo o caso Master. Então, o que está sendo avaliado na PGR será que a gente consegue atender ao pedido do Gilmar, o ex-sócio do Paulo Gonet, do chefe da PGR, mas não no inquérito das fake news, porque, como eu mostrei ontem no programa, tem gente lá na própria PGR que acha que isso já devia ter sido fechado há muito tempo, não devia sequer ter sido aberto. Mas eles ainda assim estão avaliando a possibilidade de denunciar, por causa de uma sátira, o Romeu Zema fora do inquérito das fake news. Quer dizer, o Moraes defendia a duração razoável do processo, a própria PGR tem um monte de integrantes que reconhece o absurdo da duração desse processo e dos seus elementos internos, obviamente. Ainda assim, existe essa submissão política, esse compadrio que faz com que haja uma avaliação de se denunciar um ex-governador da República porque ironizou um ministro da Suprema Corte com teatro de fantoche. Quer dizer, parece mais manchete para desgastar o ex-governador, empurrar o caso com a barriga, ver justamente se é possível deixar ali o Zema um tanto pendurado. Não sabem exatamente o que fazer ainda. Ora, o certo é recusar, mas não querem ferir as suscetibilidades de Gilmar Mendes, que, de acordo com a matéria do Jornal o Globo que eu mostrei ontem no programa, está pressionando o PGR a levar isso aí adiante, que também não é função de ministro do Supremo Tribunal Federal. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.